Quero convidar você hoje na leitura e na exposição aí de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 9 até o 13 só. Vamos ficar aqui do 9 até o 13, capítulo 9, versículo 9 até o 13. Aí na sua Bíblia, seja qual for a versão, tem um subtítulo aí, né? O chamado de Mateus, ou o chamado de Levi. Eu não sei como é que vai estar aí, mas geralmente é o chamado de Mateus. Nós vamos aí extrair algumas lições para nós dessa passagem. Senhor, nós te louvamos, nós queremos exaltar o Senhor por tudo que o Senhor já tem falado, feito aqui entre nós. Obrigado, Senhor. E agora vamos compartilhar a sua palavra. Pedimos ao Senhor a unção, a capacitação, para que ela seja falada, anunciada, Senhor, com integridade. Que o Senhor abençoe os nossos ouvidos, o nosso coração, e que o Senhor, Papai, coloque em nós uma disposição para obedecermos o Senhor e praticarmos a sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vou fazer a leitura e na sequência a gente vai compartilhar, tá bom? Você acompanha aí na sua Bíblia ou aí na projeção. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ô Fê, você pode deixar lá na primeira? Isso, ótimo. Na sequência aí, você pode observar na sua Bíblia, Jesus, o seu ministério é dinâmico, é muito dinâmico. Jesus, ele cura 2 pessoas endemoniadas. Na sequência, Jesus cura um paralítico. E depois que Jesus perdoa e cura um paralítico, mandando inclusive ele de volta para sua casa, e olha só a vida dinâmica de Jesus, né? A caminho ele chama um homem odiado, rejeitado em Israel, para segui-lo. E esse homem é Mateus. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, nessa passagem, chama esse homem de Levi. E era o nome de Mateus, Levi, né? Filho de Alfeu, conforme Marcos e conforme Lucas. Mas Levi teve o seu nome mudado para Mateus, que significa dádiva de Deus, presente de Deus. E ele teve esse seu nome mudado de Levi para Mateus quando ele teve esse encontro com Cristo e ele se tornou um discípulo de Jesus, após esse grande encontro com ele. E aqui, no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o próprio Mateus conta como é que foi o seu encontro com Jesus, né? E a gente vai procurar extrair algumas lições para nós nessa passagem. Primeira lição, e sobre ela a gente vai discorrer aqui, é que quando Jesus chama alguém, as portas do reino de Deus se abrem para alguns que se reconhecem pecadores e necessitados, né? Quando Jesus chama alguém, as portas do reino de Deus se abrem para os que se reconhecem pecadores e necessitados. É isso que nós vamos agora compartilhar nos versículos a seguir. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Jesus ele está indo para Cafarnaum.
Jesus pregou, ensinou e curou muito lá nessa cidade em Cafarnaum. E no caminho de Cafarnaum, Jesus ele encontra Levi, ou Mateus, conforme nós falamos aqui. E Cafarnaum fazia parte de uma rota comercial, uma rota estratégica naquela região, uma rota comercial muito forte, por onde passavam grandes caravanas, transporte de muitas mercadorias ali, né? E ali Levi, ele tinha o seu posto de coleta, onde ele, Mateus, cobrava impostos. Era um tipo de pedágio, sabe? Sei lá, se dá para a gente imaginar uma guarita ali, né? E Mateus ali, cobrando impostos, né? Recebendo dinheirinho, batendo seus carimbos e vamos lá. Um tipo de posto alfandegário, é ali que Mateus trabalhava. E Mateus ele estava submisso à autoridade de Herodes Antipas naquela época. Portanto, Mateus ele era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. Talvez Mateus fosse... talvez Zaqueu fosse o chefe de Mateus. Vocês lembram na passagem lá de Mateus que Mateus era um chefe dos publicanos, né? De repente... Mateus, ele respondia para Zaqueu no seu trabalho. Mas, de forma geral, e nós já compartilhamos isso em outro momento aqui, de forma geral, os publicanos, os coletores de impostos, eles eram odiados naquele contexto. Eles eram odiados, eles eram mal vistos pelo povo judeu, porque eles, primeiro, prestavam serviços para Roma. E os judeus não gostavam mesmo do governo romano, não se sentiam bem em Roma, apesar de momentos de paz, enfim, mas havia uma indisposição com Roma. E, além disso, esses cobradores de impostos, em sua maioria, eles extorquiam, eles exploravam o povo, eles cobravam a mais do povo, além dos impostos que eram devidos, eles extorquiam o povo, eles exploravam o povo. Era um tipo de pessoa, gente que gostava do dinheiro, né? E Mateus era um desses. Mateus era considerado um traidor da pátria, porque ele era um judeu, mas trabalhava para o governo romano. Era um traidor da pátria, era considerado um ladrão. Ele era odiado, ele era detestado pelo povo. Ele era considerado, junto com os outros, um pecador miserável. Para vocês terem uma ideia, naquele contexto, naquela época, os cobradores de impostos, os publicanos, eles não tinham o direito de entrar nas sinagogas. E Mateus não podia entrar nas sinagogas judaicas. Era impedido. Gente mal vista. Persona não grata. Eles não podiam nem servir de testemunha em alguns julgamentos, porque eles eram considerados pessoas não confiáveis. E eles eram, entre outras palavras, considerados, e Mateus era considerado assim, pessoas irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Não tem jeito. Escória da sociedade. Era esse o contexto. Mas é esse homem, Mateus, até então Levi, é esse homem, nessas condições que nós falamos aqui, que Jesus chama para segui-lo. É esse homem desprezível, é esse homem irrecuperável para a sociedade, para muitos. Eu não sei não se para mim, para você também, a gente não ia agir assim. Ah, esse não tem jeito. E aí a gente fala, só Deus mesmo. Que bom, só Deus mesmo. Desprezível, irrecuperável, é esse que Jesus chama para ser o seu seguidor, é esse que Jesus chama para ser o seu discípulo. Como o pastor José Paulo falou na leitura bíblica, que é esse transgressor da lei que Jesus chama para andar com ele.
E é esse homem, Mateus, esse irrecuperável, desprezível, miserável pecador, que teve um encontro transformador com Cristo Jesus, que escreveu esse evangelho que nós estamos lendo agora. Ou parte dele agora. É ele mesmo, Mateus. E o que nós aprendemos com essa primeira parte? E louve a Deus por isso, meu irmão e minha irmã, e eu e você devemos louvar a Deus por isso, é que a graça de Deus, ela é surpreendente, a graça de Deus é maravilhosa, a graça de Deus alcança pessoas que talvez para mim e para você não tenham jeito, mas para Deus tem jeito. Ele alcança os inalcançáveis. Eu achei que não ia conseguir falar essa palavra aqui, inalcançável. Ele alcança os inalcançáveis, gaguejei. Ele abre as portas para a libertação, ele abre as portas para a salvação, ele abre as portas para os rejeitados, desprezíveis e irrecuperáveis. Que lição para nós. Que lição para nós. Vamos lá na sequência. Aí mesmo, Fê, pode deixar. Não, pode deixar, Fê, obrigado. Esse homem chamado Mateus sentado na coletoria, e Jesus disse-lhe, siga-me, siga-me, siga-me. Irmãos, é interessante nós vermos que Jesus ele não implora para Mateus. Por favor, Mateus, me siga. Por favor, Mateus, me acompanha. Jesus chama, siga-me. É um chamado soberano. Ele tem autoridade para fazer esse chamado. Siga-me. Jesus ele não implora, Jesus ele não argumenta com Mateus. Mateus, eu acho melhor você parar de fazer o que você está fazendo, acho melhor você pensar. Mateus, pensa, reflete, semana que vem eu passo aqui de novo. Não, Jesus não argumenta, Jesus não implora para Mateus, Jesus chama, siga-me, Mateus. Ele apenas chama, siga-me. E Jesus também não deu nenhuma explicação para o povo. Apenas chamou Mateus, siga-me. Jesus não chegou para aquelas pessoas que estavam ao redor e falou, deixa eu me explicar para vocês, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, eu sei que vocês acham que eu não devia fazer isso, chamar esse homem que vocês desprezam, odeiam, não suportam ele, vocês têm vontade de esganá-lo. Mas, por favor, me entendam. Não, Jesus não faz isso, ele não dá satisfação para as pessoas que estavam lá, ele chama, siga-me. Jesus é soberano, ele é Deus, ele tem autoridade, ele chama quem ele quer para salvar, para libertar e para servi-lo. É Ele quem escolhe, quem chama, e nós respondemos ao seu chamado amoroso, poderoso, soberano. E Jesus falou isso em outra passagem, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. Jesus fala, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu os amei primeiro. Chamado soberano, gracioso, amoroso, siga-me. Queridos, um dia eu e você que se rendeu a Cristo Jesus e o confessa como seu Senhor e Salvador, um dia eu e você, nós fomos chamados por Jesus.
E mesmo talvez alguém aqui que ainda não tenha se rendido, você que está nos acompanhando ou vai nos acompanhar em outro momento, sabe que Jesus continua chamando você para ter um relacionamento amoroso, de amor, de graça, de misericórdia com Ele. Um dia Jesus nos chamou para amá-lo e para segui-lo e para darmos fruto. E com certeza, eu e você, assim como Mateus, nós não apresentávamos credenciais dignas para esse chamado, mas foi por pura graça e iniciativa de Deus, de Cristo Jesus, que Ele nos chama. Se fosse chamar a gente por causa das nossas credenciais, da nossa boa reputação, do coração, disposição do coração, mas Ele é soberano no seu chamado, gracioso, amoroso também. Mas foi Jesus quem nos encontrou primeiro. E nós respondemos a esse chamado. E Jesus continua chamando pessoas, desejando ter esse encontro com pessoas, se revelando poderosamente, graciosamente, amorosamente às pessoas. Ele continua chamando pessoas para pertencerem a Ele, para segui-lo, para darem frutos. Ele continua chamando, continua chamando. Agora vamos ver a resposta de Mateus ao chamado de Jesus. A parte final, a parte C do versículo 9. Mateus levantou-se e o seguiu. Eu fico impressionado com essa disposição de Mateus. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus não questiona e nem adia a sua decisão para seguir Jesus. Ele simplesmente se levanta do seu posto e segue Jesus. Ele atende ao chamado de Jesus. Mateus, ele não questiona, ele não responde, o que eu vou ganhar com isso? Em te seguir. Mas o que eu ganho com isso se eu te seguir? Não, Mateus não responde assim. Mateus também não responde assim, vou te seguir, mas você vai resolver os meus problemas, todos eles? Não, Mateus não responde assim. Mateus também não responde com uma pergunta assim, vou te seguir, mas o que vai acontecer comigo se eu te seguir? Não, Mateus, ele simplesmente se levanta e segue o Mestre, seguiu Jesus. Ele deixou a coletoria e seguiu Jesus. Eu acredito que provavelmente Mateus já havia ouvido falar de Jesus, porque lá naquela região em que ele trabalhava, Jesus já estava no seu ministério trabalhando muito ali, curando, salvando, ensinando, pessoas comentando sobre Jesus, falando de Jesus. E Mateus provavelmente ouviu sobre Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus o chama, ele não titubeia, ele não fica pensando, ele não deixa para depois, ele não adia, ele decide seguir Jesus. E agora ele toma, Mateus, a maior e melhor decisão da sua vida. Você sabia que quando você entregou a sua vida para Jesus, o declarou como Senhor e Salvador de sua vida, você sabia que quando você, após o chamado de Jesus, você aceitou e decidiu segui-lo, você sabia que essa sua decisão foi a maior e melhor decisão da sua vida? Pode acreditar, essa foi a maior e melhor decisão da sua vida e da minha vida também. E o mesmo Jesus que chamou Mateus, que continua chamando, que abre o coração, que liberta,
Ele também capacita pelo seu Espírito, é Ele também quem opera milagrosamente, poderosamente na vida das pessoas que o ouvem e que aceitam o seu chamado. Ele chama, capacita, Ele chama e opera milagrosamente no meu coração, no seu coração. Ele chama e nos dá um novo coração, conforme nós já ouvimos aqui, desde o primeiro momento desse culto. Remove um coração endurecido, um coração de pedra, e nos dá um coração de carne, sensível à sua voz, ao seu chamado. É Ele quem faz tudo. Ah, mas e eu? O que eu faço? Nossa, tem tanta coisa para eu e você fazermos. Primeiro é abrir o coração, primeiro é se render a Ele, é dizer: eis-me aqui, Senhor, a minha vida é sua. Ah, Senhor, vem, toma conta de mim, da minha vida, assume o controle da minha vida. O que nós cantamos aqui no começo? Eu abro mão, né? Eu abro mão de decidir o que é melhor para mim, né? Bem governar meu coração. É isso. Mateus falou: ok, vem, Senhor, governa a minha vida, o meu coração, transforma o meu coração, é isso que eu quero, é isso que eu buscava, mas eu não entendia, mas é isso, Senhor, que eu preciso, que eu necessito, eu vou te seguir. Mateus abandonou a forma errada como ganhava a vida e encontrou a verdadeira vida em Cristo Jesus. Mas vamos lá, versículo 10 até o 13, está dentro do mesmo contexto, mas a gente vai separar um pouquinho eles aqui. Agora Mateus não só abre o seu coração para Cristo, atendendo o seu chamado, mas também abre a sua casa para Cristo. Ele começa a dar fruto desse chamado, desse encontro com o Mestre, com Jesus Cristo, com o seu Salvador, com o seu Senhor. Olha lá, estando Jesus em casa, na casa de quem? De Mateus. Você vai falar: mas não está escrito aí que é na casa de Mateus. Então leia Marcos e Lucas, que você vai ver que é na casa de Mateus, tá bom? Marcos 2,15 e Lucas 5,29. Estando Jesus em casa, na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Mateus não é mais o mesmo. Ele não só teve o seu nome mudado, mas ele teve a sua vida mudada. Ele não é mais o mesmo, ele está diferente, ele está alegre, é muita alegria, alegria transbordante, porque eu encontrei Jesus, eu encontrei o meu Salvador, a sua vida mudou, e agora ele quer apresentar o seu Senhor a outras pessoas. Ele quer apresentar que os seus amigos conheçam Jesus. Ele quer que os seus amigos, as outras pessoas, ouçam também o mesmo chamado que ele ouviu e respondeu positivamente. E ele oferece uma refeição, um banquete na sua casa, para Jesus, para os discípulos de Jesus, e convida uma galera. Seus amigos, pessoas conhecidas, para um encontro com o seu Senhor, para que tivessem esse encontro com o seu Senhor, assim como ele teve, para que tivessem as suas mentes abertas, seu coração tocado por Cristo, suas palavras, o seu chamado, para que fossem salvos, libertos, para que também fossem seus seguidores, conforme o versículo 10. Os chamados por Cristo também devem chamar outros. Isso é dar fruto. E é muito interessante vermos a pegada evangelística de Mateus, né? Você percebe a pegada evangelística de Mateus?
Ele já abre a casa dele, já convida a galera toda. Ah, vocês precisam ver, conhecer Jesus. Ah, quando vocês ouvirem a palavra, ele falando, vocês não vão ser mais os mesmos. E olha o grupo de Mateus, que bacana. Publicanos e pecadores. Que grupo legal, né? Muitos publicanos e muitos pecadores. Será que nós estamos dispostos a andar com pessoas assim? Problemáticas? Difíceis, como a gente costuma dizer? Gente difícil. E o que Jesus nos ensina é que alguém que foi alcançado por sua graça, maravilhosa graça, a graça de Deus, não precisa, não deve reter isso para consigo. Não deve reter esse privilégio apenas para si, mas precisa compartilhar, falar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós somos portadores do Evangelho da graça de Deus. Somos portadores do Evangelho da graça de Deus, porque um dia nós fomos alcançados e agora somos enviados a anunciar essa graça maravilhosa. Os que foram alcançados agora são enviados, Mateus foi enviado. E na sequência, nos versículos 11 até o 13, no versículo 11, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que Jesus gosta de ficar no meio de gente desprezível? Por que Jesus gosta de viver, ficar, comer, conversar com gente pecadora? Com gente problemática, com gente difícil? Por quê? Ó, mais um difícil aqui. Problemático aqui. A gente vê que os fariseus estavam lá também, mas não para participarem desse encontro evangelístico com o coração aberto, mas eles estavam lá para fiscalizar a vida de Jesus, eles estavam lá para fiscalizar o que Jesus estava fazendo. Eles achavam que Jesus tinha que andar com gente mais decente. Eles achavam que Jesus tinha que andar com gente mais certinha, mais bacana, que não dava tanto problema. Mas aí Jesus responde para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 12. Jesus responde para eles até com uma certa ironia. Não são aqueles que têm boa saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E claro que Jesus estava falando da situação espiritual desses dois grupos. Situação espiritual das pessoas que estavam ali. Jesus Cristo veio para os que se reconhecem necessitados, doentes espiritualmente falando, para pecadores, que se reconhecem pecadores. Afinal de contas, são só aqueles que se reconhecem doentes é que procuram um médico, não é verdade?
Da mesma forma, são só aqueles que se reconhecem pecadores, necessitados da graça de Deus, é que buscam abrigo em Cristo Jesus, é que buscam solução para as suas vidas perdidas em Cristo Jesus. Ninguém vai buscar água se não sentir sede. Ninguém vai buscar pão se não sentir fome, ninguém vai buscar pão, o pão da vida que é Cristo Jesus, se não sentir que tem necessidade dele. É isso que Jesus fala, ensina. Irmãos, essa é a base para respondermos a esse chamado de Jesus. Nós respondemos assim, positivamente ao seu chamado, atendendo ao seu chamado. Não é porque Jesus está insistindo, não é porque se não atendermos, Jesus vai ficar chateado. Não é porque alguém te chamou para vir para a igreja, vou aceitar, porque senão a pessoa não vai largar do meu pé. Não. É porque reconhecemos que somos necessitados dele. Reconhecemos que sem ele estamos a caminho da perdição. E é por isso que nós aceitamos, é por isso que nós nos rendemos aos seus pés, é por isso que nós declaramos que ele é Senhor e Salvador de nossas vidas, porque a gente sabe que a gente estava com um problema sério, que nós estávamos em perigo. Mas os fariseus não entenderam isso. Eles entendiam, eles achavam que eles eram certinhos e dignos. E isso fechava o coração deles. Se sentiam dignos, pessoas certinhas. E Jesus busca aqueles que se reconhecem indignos diante dele. E os torna dignos pela sua graça e pelo seu amor. Dignos de serem chamados de filho de Deus, filha de Deus. Eu estava lendo um comentário bíblico do Novo Testamento, do autor William MacDonald. E ele escreveu algo muito interessante lá que eu copiei aqui para compartilhar com vocês. Preste atenção. Se Jesus não comesse, foi o que Jesus foi fazer lá, né? Se Jesus não comesse com pecadores num mundo como o nosso, ele sempre comeria sozinho. Eu vou repetir, se Jesus não comesse com pecadores num mundo como o nosso, ele sempre comeria sozinho. Sabe por que isso? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. Não há ninguém digno. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém espiritualmente saudável. Foi para esses que Jesus veio. Foi para mim e para você. E eu anotei uma frase do Hernandes Dias Lopes também, num comentário bíblico de Marcos. Ele diz que o pior enfermo é aquele que não reconhece a sua doença. Que o mundo reconheça que Jesus Cristo não veio para condenar, mas veio para salvar, veio para libertar, veio para transformar a vida, veio para ajustar o coração de cada um.
Veio chamar para o arrependimento, para receber uma nova vida, uma nova disposição mental do coração, uma disposição de querer conhecê-lo cada vez mais e se relacionar com Ele, não como o Deus punitivo, o Deus zangado, o Deus carrancudo, não, mas o Deus de amor, o Deus gracioso, que quer libertar, salvar, transformar, mudar, dar sentido, dar um novo rumo, dar esperança. É esse Deus que está revelado nas Sagradas Escrituras. E Ele continua chamando até hoje, e vai continuar chamando. Siga-me, siga-me. Jesus é o médico dos médicos, só Ele tem poder para curar a nossa alma, só Ele. O seu chamado para segui-lo continua até hoje para todos aqueles que se reconhecem necessitados, enfermos espiritualmente falando, pecadores arrependidos. Amém?